Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 19. Amém? Diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Senhor eterno, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esta palavra. Senhor, obrigada, Senhor Jesus, por este momento, Pai. E nós já te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor vai falar, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas sejam as tuas palavras. Pai amado, que estejamos com os nossos ouvidos atentos, Pai. Para agora, Senhor, juntos, Senhor Jesus, ouvimos a tua voz, Pai. Aleluia, Deus, mas agora através da tua palavra. Fala, Senhor Jesus. Fala o coração de cada um de nós, Pai. Fala, Deus maravilhoso e santo, aquilo, Senhor, não que queremos ouvir, mas o que precisamos, Pai, da tua parte, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui em Atos, capítulo 3, uma palavra bastante conhecida. Estava buscando a Deus uma palavra e eu pedindo, Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja. E o Senhor me levou aqui no livro de Atos. Aqui a gente vê no capítulo 3, logo nos primeiros versículos, a Bíblia vai nos relatar a respeito de Pedro e João, dois discípulos do Senhor Jesus, homens de Deus, homens fiéis a Deus, fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo, homens que faziam de tudo para cumprir aquilo que o Senhor Jesus tinha dito para eles. Logo após o Senhor Jesus retornar ao Pai, o Senhor Jesus já tinha dado uma série de ensinamentos, o Senhor já tinha dado uma série de instruções para todos os seus discípulos, e Pedro e João eram um deles. A palavra de Deus vai nos dizer que eles ali, como de costume, eles iam até o templo para orarem, para buscar a Deus, para fazer aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado para eles. Então, a palavra de Deus vai nos dizer que ali eles vão de dois. Eles vão em dupla, né? Podemos dizer. Sai Pedro e João para ir para o templo para fazer aquilo que o Senhor tinha ensinado a eles. Só que a Bíblia vai nos dizer lá mesmo no livro de Atos, no capítulo 3, que, como de costume também, tinha um homem que ele era coxo. A Bíblia fala que ele era um homem coxo desde o ventre de sua mãe. Ele tinha nascido daquele jeito. E era de costume que aquele homem fosse também todos os dias até o templo. Alguém ia e levava aquele homem até o templo todos os dias. Ele era um homem paralítico. Ele era um homem que tinha como de costume pedir esmola. Já fazia parte da vida daquele homem. Todos os dias, alguém punha ele até a porta do templo e ele pede a sua esmola. Também era de costume que os judeus costumavam abençoar as pessoas. Eles abençoavam aqueles que ficavam realmente ali pedindo esmola. E a Bíblia agora vai nos dizer que este homem, ele se depara com Pedro e João. E a palavra de Deus nos diz, eu quero ler juntamente com os irmãos, no versículo 2. Vamos ler no versículo 2, do capítulo 3. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então, para aquele homem era algo natural. Ele ia todos os dias até ali, pedia uma esmola, alguém via, ele naquela situação, dava a esmola para ele e pronto, a vida que segue de todo mundo. Aquele homem agora, ao se deparar com Pedro e João, ele estava fazendo um ato corriqueiro.
Ele estava fazendo um ato que ele costumava fazer. Ele agora olha para Pedro e João e faz um pedido. Me dá uma esmola? Você pode me ajudar? Você me dá uma ajuda? Você tem algum dinheiro? Você tem alguma prata? Você tem algum ouro para me dar? Era um costume aquele homem pedir. Era natural. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro e João olham para aquele homem e fala assim para ele: olha para nós. A Bíblia vai nos dizer que Pedro e João, olhando para aquele homem, ele pede que aquele homem olhe para eles. E quando eu li aqui a palavra do Senhor, o Senhor foi ministrando no meu coração. Quantas pessoas nós nos deparamos ao decorrer do dia, ao decorrer de algum lugar que nós estamos passando, nós nos deparamos com uma pessoa nos pedindo uma esmola. É muito natural. Essa semana mesmo, acho que foi ontem, eu tenho um costume de ir ali numa loja chamada São Judas, que vende produtos naturais, então eu sempre vou ali, né, para comprar um docinho, alguma coisa logo após o almoço. E eu estando lá, ontem, veio um homem, e eu não ouvi. Eu estava de costa, porque eu estava fazendo um pagamento no caixa, e ele ficou falando: moça, 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 moça. Aí eu peguei e não ouvi ele falando isso. Aí a minha amiga viu e falou assim: Dani, não olha, não olha, não olha. E eu não olhei. Ela falou: não olha. Eu falei: não sei o que é que está atrás de mim, eu não vou olhar. E aí eu continuei, fiz o pagamento, agradeci o rapaz. E aí ele: moça. Aí ela olhou para ele, ele pegou e falou assim: você pode me ajudar com a comida? E ela pegou e: não tenho, não tenho. Ela: Dani, vamos. E ele olhou para mim e falou a mesma coisa. Aí eu falei para ele a mesma coisa. Eu falei: não, eu não tenho. E saiu porque está tendo uma onda muito grande de assaltos em todo lugar, e no Parque São Lucas está tendo com frequência. Então, eu geralmente não costumo fazer isso. Geralmente, se eu estou com algum dinheiro, eu tiro da bolsa e dou. Se eu estou com alguma coisa, e dou. Né? Até, muitas das vezes, até perigoso, alguns atos que eu já fiz para ajudar as pessoas, até mulher, homem, seja lá quem for me pedindo um dinheiro, eu tenho ali, eu abro R$2, R$1 eu dou, né? Mesmo às vezes a gente sabendo que a gente dá para o que ele está pedindo, se ele vai fazer não, aquilo é um problema dele. Mas eu fiz aquilo, meus irmãos, e eu fiquei com o coração tão apertado, porque eu confesso que eu não dei, não é porque eu não tinha, apesar que ele também não estava me pedindo dinheiro, ele me pediu comida. Eu poderia ter dado meu amendoim. Ué, é uma comida, né? Mas eu não dei, eu fiquei com receio ali, e a gente foi passando, ele bem altão assim, sabe? Todos, um mendigo mesmo, todo sujo. E ela: não tenho. Aí eu fui junto também: não tenho. E eu não tinha aquela comida que ele pediu para mim, mas eu poderia ter dado o amendoim que eu comprei. Na verdade, eu acho que nem foi um amendoim, foi um cereal que eu comprei para os meninos. E ali eu fiquei, mas não pensei nisso. Mas quando eu estava lendo a palavra do Senhor, eu fiquei pensando: Senhor, quantas as vezes nós nos colocamos como covardes. E eu mesma me coloquei como uma covarde. Eu poderia ter falado para ele que eu tinha só aquele amendoim, ou só aquele cereal, eu só tenho isso, você quer? E ter aproveitado a oportunidade, sim, de falar de Jesus. E eu sinto que foi da parte de Deus acontecer isso comigo, porque me despertou algo. Eu vou andar agora com um panfleto. Na hora do almoço eu ando bastante ali naquele Parque São Lucas. É uma boa chance de evangelizar. E agora o Senhor tocou no meu coração. Eu lendo a palavra, o Senhor tocou no meu coração. Porque quantas das vezes tem alguém pedindo esmola para a gente? Às vezes você vai dizer: Daniele, eu nunca me deparo com ninguém me pedindo esmola. Daniele, eu nunca me encontrei com ninguém me pedindo nada, nem para comer, nem para beber, nem me pedindo dinheiro. Mas muitas das vezes eu tenho a certeza que eu e você já nos deparamos com uma pessoa pedindo esmola, mas de uma outra forma. Quando Pedro e João disse para aquele homem: olha para nós, eles estavam querendo dizer: olha para aquilo que eu não tenho para te dar, mas para aquele que tem para dar algo para você. A palavra de Deus vai nos dizer que ele diz assim: olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro. Aquilo que você está me pedindo neste momento, eu não tenho. E o pastor já disse aqui diversas vezes, eles não estavam mentindo. Eles não estavam mentindo porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E sabemos que o Senhor não trabalha com a mentira. Então eles estavam dizendo algo verdadeiro: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem olha fixamente para eles. Ele olha ali
para eles, e a palavra nos relata que é o quê? Esperando receber deles alguma coisa. Aquele homem estava realmente esperando receber de Pedro e de João uma esmola, mais uma prata, mais um ouro, mais um dinheiro, mais uma migalha. Mas Pedro e João, meus amados irmãos, a gente consegue entender que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que eles estavam indo para o templo, mas sabemos que uma pessoa que está indo para o templo é uma pessoa que já anda em comunhão com o Senhor. Mesmo eles não tendo entrado ainda no templo e tendo saído do templo, eles já eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. E agora a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro fala para ele, mas João, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Pedro, aleluia, quando olha para aquele homem, e aquele homem olha para a vida deles, há um encontro de visão de alma. Pedro viu não somente a necessidade física daquele homem, mas Pedro e João, através do Espírito Santo de Deus, viu a alma. A alma daquele homem que pedia esmola. A alma daquele homem que estava sedenta. Era a alma dele que gritava por mais um alívio. Era a alma dele que gritava, que chorava, que implorava por mais uma esmola. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Pedro, aleluia, João olha para aquele homem e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. A palavra de Deus vai nos dizer então que aquele homem se levantou. Pedro e João, pega agora aquele homem pela mão. Pega agora aquele homem pela mão, aleluia, a mão dele, levanta ele e aquele homem levanta. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem agora ele sai pulando, ele sai saltitando, ele sai cheio de alegria. Aleluia, aquele homem, meus amados irmãos, poderia dizer, mas eu não estou te pedindo outra coisa. Se o que você tem, você pode me dar, mas não é a esmola que eu peço, então eu não quero. Se o que você tem não é aquilo que eu realmente estou te pedindo, então eu não quero. Talvez na hora que ele disse assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro. Eu não tenho prata e nem ouro, então não quero nem saber. Ele esperou Pedro e João completar. Mas o que eu tenho, eu posso te dar. O que eu tenho, eu te dou. E aí, meus amados irmãos, que o Senhor me fez refletir. Muitos não pedem uma esmola de dinheiro. Muitos não pedem uma esmola física. Está cheio de gente na porta do templo. Está cheio de gente passando junto com a gente no caminho. Está cheio de gente na nossa família. Está cheio de gente conhecido por nós pedindo, por favor, me dá uma esmola. Me dá uma esmola. E nós não conseguimos parar e dizer para essas pessoas, olhe para mim. Olhe para mim e enxergue em mim, não aquilo que eu posso te dar para saciar a sua fome neste momento, mas enxergue em mim o Espírito Santo de Deus. Enxergue através da minha vida alguém que é Jesus Cristo. Pedro, meus amados irmãos, e João fez exatamente isso com aquele homem. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem, ele sai alegre, já entra no templo. Ele já entra no templo, ele já entra para glorificar, ele já entra para exaltar, ele já entra feliz, aleluia. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos declara que quando eles fazem isso, a gente pode até dizer que eles poderiam dizer assim, olha, como se eles estivessem dizendo, olha, se eu te der uma esmola hoje, ainda que eu tivesse esse dinheiro para te dar, amanhã você voltaria aqui, a sua vida continuaria sendo a mesma. Você iria gastar o dinheiro hoje, amanhã você iria retornar, e você iria pedir de novo uma esmola, e assim sucessivamente. Mas o que eu tenho agora para te dar, vai muito mais além do que você precisa, vai muito mais além do que você imagina, porque aquilo que eu vou te dar hoje, te faz alcançar uma misericórdia tão grande, a ponto de que amanhã você não precisa mais voltar para pedir. Você não vai pedir mais esmola para saciar a sua fome física, e nem a sua fome espiritual.
Você não vai mais precisar pedir esmola para saciar nada, porque você já teve um encontro com Jesus Cristo. Quando, meus amados irmãos, as pessoas olham para este milagre, para esta maravilha que Pedro e João realizou através do nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus vai nos dizer que eles ficam agora maravilhados. No versículo, eu vou ler juntamente com o versículo, vamos ler o versículo 11, eu vou ler juntamente com os irmãos, que diz assim: apegando-se o coxo, que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se, por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O povo, ele tinha conhecimento daquele homem. Ele sabia quem era aquele homem que estava ali todos os dias pedindo esmola. Eles conheciam a história daquele homem. E agora, quando eles veem um milagre acontecendo, eles ficam maravilhados. Eles ficam atônitos, a Bíblia diz. Eles ficam agora em êxtase. Eles, nossa, olha só o que eles fizeram. É aquele homem que estava lá, coxo. É aquele homem paralítico que vem todos os dias e fica ali pedindo esmola, pedindo esmola. Uns dão, outros não dão. Aleluia, uns se compadecem, outros não. Olha aquele homem, olha que maravilha que aconteceu. Então aquele povo começa a ficar maravilhado. Sabe por quê, meus amados irmãos? Quando o milagre de Jesus acontece, tem sempre alguém vendo. Tem sempre alguém olhando para nós. Tem sempre alguém de olho em tudo aquilo que nós fazemos. Quando você está numa situação de pedinte, e todos nós já tivemos uma situação dessa. Todos nós, outrora, éramos como este homem, pedindo esmola. Mais um pouquinho de alegria, mais um pouquinho de felicidade, mais um pouquinho de preenchimento aqui. Mais uma noite virada numa balada para preencher este vazio. Mais um filme para saciar a emoção, a minha carne. Mais uma diversão, mais uma festa. São cheios de pessoas pedindo esmola. Quando você está na posição de pedir esmola, as pessoas só passam por você. Dificilmente elas vão fazer aquilo que Pedro e João fizeram. Parar e pedir para elas olharem para você. Olhar para a pessoa e pedir que a pessoa olhe para você. Quando isso acontece, quando você, aleluia, é usado por Deus para fazer o milagre de Jesus Cristo, ou quando o milagre de Jesus Cristo te alcança, aí todos reparam. Todos reparam porque tem sempre alguém olhando para nós. Aleluia, Pedro, aleluia, e João estavam olhando ali para aquele homem. Mas tinha um monte de gente olhando para Pedro e João. Olhavam para Pedro e João, viram aquele milagre acontecendo e agora eles levam a glória, aleluia, para Pedro e João. Eles começam a dizer: olha que maravilha que vocês fizeram. Que milagre foi esse que vocês fizeram? Nossa, que coisa! Agora Pedro e João mais uma vez, aleluia, cheios do Espírito Santo de Deus, vai dizer assim para eles: olha, por que vocês estão maravilhados? Mas por que vocês estão atônitos? Por que vocês estão desse jeito? Nós não conseguimos fazer nada de nós mesmos. Lembra daquele que é Jesus Cristo? Lembra daquele que veio, aleluia, para nos salvar? Lembra daquele que pisou nessa terra anunciando o Evangelho? Lembra daquele que vocês gritaram: solta Barrabás e crucifica-o a Jesus? É Ele que faz todos esses milagres. É Ele que faz todas essas maravilhas. Quando eu coloco, meus amados irmãos, aleluia, a Deus na frente de todas as coisas, quando nós colocamos Deus na frente de todas as coisas, nós conseguimos ver que as pessoas, elas ficam olhando e esperando uma resposta. A resposta do milagre, a resposta da cura, a resposta da libertação, a resposta da transformação. E aí é onde está a oportunidade do crente. Para aquele homem, o objetivo dele, daquele coxo, era ir mais um dia até a porta do templo e pedir uma esmola.
Talvez quando ele fosse sair ali da sua casa, juntamente com aquela pessoa que o levava, falasse assim, olha, mais uma vez, nós vamos lá, como todos os dias a mesma coisa, vamos lá, pedimos esmolas e voltamos. Mas para Pedro e João, o objetivo deles era chegar até o templo, orar, buscar a face do Senhor, aleluia, e o templo, meus amados irmãos, ali em comunhão juntamente com os irmãos, buscando a presença do Senhor, os enchia do Espírito Santo de Deus, mais ainda, o objetivo de Pedro e João, aleluia, não era ter mais um dia de culto. O objetivo de Pedro e João não era ir mais um dia na igreja, não era estar mais uma vez em oração. O objetivo de Pedro e João era estar em comunhão constante com o nosso Deus. Tanto é que eles estão ali, eles agora falam, olha, quem fez este milagre foi Jesus Cristo. Quem fez estas maravilhas foi o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro e João agora eles encontram uma oportunidade. Oportunidade essa que eu deixei passar. Oportunidade essa que nós deixamos passar quase todos os dias, que é de pregar o Evangelho, que é de falar de Jesus Cristo, que é de talvez ali simplesmente entregar um panfleto e dizer Jesus te ama. Pedro e João, eles não perderam a oportunidade, nem quando ele chamou a atenção do coxo, para dizer, olhe para nós, ele já pregou o Evangelho, uma alma já saiu pulando, cheio do Espírito Santo de Deus ali, cheio do Espírito Santo de Deus, que eu digo, com o manifestado Espírito Santo de Deus agindo na vida dele, já saiu salvo, e agora ele pede a Deus mais uma oportunidade, e ele tem ali na sua frente, de pregar o Evangelho. Quando ele começa a falar para o povo sobre Jesus Cristo, vou ler juntamente com os irmãos, no versículo 14, que diz assim, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Eles agora olham para aquele povo e testemunham mais uma vez a Jesus Cristo. E no versículo 18 vai dizer assim, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ele está dizendo para eles ali, olha, tudo o que aconteceu com Jesus Cristo já tinha sido anunciado. Tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo já tinha sido dito pelos profetas, mas vocês perderam a oportunidade. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que agora coloca diante daquele povo mais uma oportunidade. Tanto para o povo ouvir, quanto para Pedro falar. E aí Pedro aproveita e fala, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim nos tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que Pedro estava dizendo para eles, olha, chegou agora mais um momento, chegou agora para vocês mais uma oportunidade, arrependei-vos, porque quando você se arrepende, os vossos pecados eles são apagados. Quando você se arrepende, você quer dizer para Deus que você está reconhecendo-o como seu único e suficiente Salvador. Quando você se arrepende, você, meus amados irmãos, aleluia, ele estava dizendo, você declara com a sua boca que as maravilhas elas só saem de Jesus Cristo. Quando você se arrepende, você está confessando que todo soberano é somente o nosso Deus. Aquilo que nós louvamos esta noite, as maravilhas, ela vem de Jesus. Somente Deus é soberano, somente Deus é onipotente, onipresente. É somente Deus que pode fazer estes milagres. Olha, este milagre que você acabou de ver acontecer não saiu de mim, não saiu de João, mas saiu daquele que vive em nossas vidas. Arrependei-vos. Pedro agora está dando, meus amados irmãos, através do Espírito Santo de Deus, uma oportunidade. Pedro está pregando, Pedro está, meus amados irmãos, rejeitando, aleluia, aquela oportunidade. Ele não está desfazendo daquele momento, ele está falando mais uma vez do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, lá no capítulo 4, eu quero ler juntamente com os irmãos no capítulo 4,
no versículo 29. Capítulo 4, versículo 29 de Atos. Diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. A gente já sabe, meus amados irmãos, daqui para frente o que aconteceu. Eles ficaram perplexos, eles ficaram, aleluia, maravilhados, mas geravam em seus corações mais ainda raiva, mais ainda revolta, aleluia. Agora eles querem prender a Pedro, eles querem fazer com que Pedro se cale, eles querem fazer com que Pedro e João parem de pregar o Evangelho, parem de falar de Jesus Cristo. Mas quando eles não encontram mais nenhuma acusação para a vida deles, quando eles olham ali para a vida de Pedro e João e falam assim: olha, realmente isso que aconteceu não vem deles, não é uma farsa, não é uma enganação, não é uma mentira, jamais eles poderiam fazer coisa alguma se não fosse Deus na vida deles. Agora ele olha para Pedro e João e fala assim: realmente, isso que aconteceu não tem como ter vindo do nada, não tem como ter vindo, aleluia, de uma mágica, não tem como vindo de um truque, foi Deus. Solte-o, solte. E quando a gente olha aqui no capítulo 4, nesse versículo 29 que nós lemos, é uma oração de Pedro, a oração de Pedro para a igreja: olha, Senhor, aleluia, olha para as ameaças, olha para tudo aquilo que o teu povo tem passado, mas concede a teus servos que eles falem com toda ousadia a tua palavra. Pedro estava pedindo: Senhor, concede aos teus servos que eles não desistam, que eles não percam a oportunidade de falar da tua palavra, que eles tenham ousadia de falar da tua palavra. E esta oração de Pedro é estendida até os dias de hoje para as nossas vidas. Que não tenhamos, meus amados irmãos, medo, que sejamos corajosos, que saibamos aproveitar as oportunidades para falar de Jesus Cristo e que possamos aprender dia após dia, que nem eu falei para os irmãos, quando eu estava ministrando ali, escrevendo, eu lembrei desse homem. Eu não estava lembrando dele mais não, mas eu lembrei claramente, porque a gente vê que são oportunidades que a gente perde. E se você não conhece nenhum coxo, nenhum paralítico, nenhum cego, nenhum surdo fisicamente, mas conhece alguém que está com a sua alma sedenta, no meio dos seus colegas, familiares, amigos, de perto, de longe, não perca a oportunidade. Diga para ele ou para ela: olhe para mim, veja em minha vida a transformação. Não vem nada de mim mesmo, mas vem do Espírito Santo de Deus. E eu quero muito que você conheça Jesus Cristo. Eu quero muito que você tenha isso que eu tenho para te dar, que é Jesus Cristo. Amém?